E aí galera, quem tá falando com vocês aqui é o Lucas, professor das disciplinas de gramática e redação nesse primeiro semestre do cursinho Ideia. Tranquilo? Já vai deixando um like no início do vídeo, indica para um amigo, aconselha um amigo a assistir essa videoaula. Se ele vai prestar nesse ano, vai prestar algum vestibular, essa aula é ideal para você. Nós estamos falando de um assunto que é bastante cobrado em diversos vestibulares, o Enem adora esse tema, esse assunto, cobra bastante, tranquilo? Então, nós vamos continuar a nossa aula sobre figuras de linguagem, tranquilo? A gente já tem uma primeira aula. Antes de ver essa videoaula, por favor, passa na outra, dá uma olhada na outra, tá certo? Porque ela é a base para essa aula de hoje, tranquilo? Então vamos lá. É o seguinte, lá no início a gente falou sobre algumas figuras de linguagem já, a gente abordou algumas, e também a gente falou como algumas bases da denotação, da conotação, que querendo ou não, são assuntos bases introdutórios para essa vertente de figuras de linguagem, que é bastante interessante. Então, sem mais delongas, nós vamos iniciar o vídeo de hoje. Então, vamos lá. Uma das figuras de linguagem que eu acho bastante interessante, que eu particularmente acho bem legal, é a onomatopeia. O que é isso? Não sei se você lembra desse menininho que tem aí no canto da sua tela, mas esse menino conseguiu divulgar um som. Ele propagou um som bastante interessante, em que tinha uma fazendinha, que tinha um cachorro, que tinha o seu pintinho pio, tá certo? E nessa música ele saiu imitando o som de vários animais que tinha na sua casa. E isso foi bastante interessante. Por quê? Porque ele utilizou dessa figura de linguagem. Ele pegou palavras ou expressões e tentou traduzir, tentou repassar efeitos sonoros, tá bom? Então ele imitou o pintinho pio, imitou o cachorro, imitou a galinha, enfim, essa música é bastante longa. Caso você ainda não tenha visto, eu indico pra você, é bem engraçadinha, é bem legal, tá certo? Mas um exemplo mais concreto a gente vai ver agora. Em síntese, a onomatopeia é isso. Você pegar, utilizar palavras ou expressões, tá bom? Para você repassar algum som. Ou seja, reproduzir alguns efeitos sonoros. Por exemplo, tic-tac do seu relógio. O seu relógio está passando e tem um tic-tac. Essa expressão, tic-tac, é uma onomatopeia, porque você está utilizando disso para tentar traduzir algum efeito sonoro, tá bom? Por exemplo, quando você está vendo alguns quadrinhos, aí tem uma batida, aí tem um buff, né? Então, isso também é onomatopeia. Mas, por exemplo, vamos ver uma música, né? Vamos continuar a mesma pegada da nossa aula passada e vamos ver na música, que na música é mais cotidiano, tem mais o nosso presente, é mais fácil a gente discernir o que, não é verdade? Então, olha essa música aqui, ó, do Capital Inicial. Olha só, que interessante. Pneus de carros cantam. Tirou, 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 enfim, né? Ou seja, ele tá pegando, ele tá repassando, tá certo? Tá tentando mostrar o som que o carro tá fazendo. E a partir disso, nessa música Na Taxa do Capital Inicial, ele faz o uso dessa figura de linguagem. Entendeu? Tranquilo? Ou seja, resumindo, recapitulando aqui, ó. Onomatopeia é a tentativa de reproduzir efeitos sonoros. Tranquilo? Entendeu? Então vamos passar para a próxima. Olha, elipse. Essa é bastante interessante também. É justamente a omissão de termos. Mas, detalhe, não vai alterar o seu contexto. Certo? Mas, Lucas, se eu tiro alguma palavra, se eu tiro algum termo, eu vou sentir falta. Não é verdade? Nem sempre, galera. Vocês vão perceber que alguns termos não vão estar lá, vai ter uma omissão desses termos, e mesmo assim o seu cérebro já vai entender que ele está lá, mesmo ele não estando lá. Deu para entender? Por isso é bem confuso, é aquela ideia realmente bem abstrata, mas a gente pode pegar um exemplo. A gente vai pegar um exemplo, olha só, essa música do Chico Buarque, maravilha. Ilha de Luz, quero tua cor mulata, a tua verde mata, maravilha. Também quero o teu bagaço, a força do teu braço. Olha só que interessante. Quero tua comulata. Tá dizendo que o eu tá omisso. Tem uma omissão do termo eu. Eu quero tua comulata. Mas mesmo não tendo, a gente entende. Certo? Quero tua comulata. A gente entende, eu quero tua comulata. Eu, Chico Buarque, nessa sua música, nessa sua composição. Tá certo? Deu pra entender? Ou seja, omitiu o termo. Mas mesmo assim eu entendo o seu contexto, não feriu o contexto, não feriu o sentido daquela frase. Show. Figura de linguagem. Elipse, fechou, tranquilo. Tô na universidade pública no próximo ano. Fechou? Entendeu? Vamos para a próxima. Anáfora. Nessa aqui eu vou pegar um exemplo de uma banda que eu curto bastante, Exalta Samba, certo? Mas, em síntese, anáfora é repetição de palavra no início do texto.
Por exemplo, é pau, é pedra, é o fim do caminho, tá vendo? É pau, é pedra. Tá se repetindo no início da sentença, no início do texto. Tá repetindo? Viu que tá repetindo? Anáfora. Sem medo, vai na anáfora. Show? Porque é exatamente essa repetição de palavra no início da sentença. Por exemplo, olha essa música do Exalta Samba. A música chama Se Liga, e vocês vão entender por que ela se chama Se Liga. Se liga. Se liga, você é a dona do meu coração, mas não tô na sua mão. Se liga. Quem muito escolhe cai na solidão. Se liga, que o mundo dá voltas, não deixe a vida querer te ensinar. Se liga, amanhã pode ter outra no seu lugar. Se liga. Tá vendo? A repetição, se liga, se liga, se liga, se liga, se liga, se liga infinitamente na música. Ou seja, essa repetição no início da sentença, no início do texto, da afirmação, a gente pode comprovar que sim, é anáfora. Pode marcar, sem medo. Tranquilo? Mas é o seguinte, se tratando de som, a gente não pode se basear somente na anáfora, certo? Tá repetindo esses termos no início, show. Mas a gente também tem, por exemplo, a assonância. Existe a assonância e a aliteração. A aliteração nós vamos deixar para já, tranquilo? Mas a assonância é a repetição de vogais, o som dessas vogais, tá bom? Por exemplo, a amora, adora, a ave. Ou seja, tá vendo essa repetição da vogal, esse som vocálico? Show, tá vendo que as vogais estão repetindo, tem um som dessas vogais sem medo nenhum, pode ir, assonância, tranquilo? Por exemplo, essa música do Chico Buarque aparecendo em peso aqui, ó, sou Ana da cana, é quase um trava-língua, sou Ana da cama, da cana, fulana, bacana, sacana, sou Ana de Amsterdã. Show, tranquilo, tá vendo a repetição da vogal, tá vendo esse som que ela representa, esse som vocálico, ou seja, resumindo, repetição de vogal pode marcar assonância. Mas existe um porém, tá bom? Não confunda o som vocálico com o som das consoantes, porque aí já é a aliteração. Fechou? Tá repetindo agora a questão da consoante. Lembra? Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchá. Tá vendo essa repetição das consoantes? Por exemplo, olha outro exemplo aqui, ó. Vozes veladas, velozes, vozes volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos fortes velozes dos ventos, vivas, vãs, enfim. Violões que choram de Cruz de Souza. Já é um exemplo bem batido, certo? Já é um exemplo que está bem presente toda vez que a gente fala dessa figura de linguagem. Então a aliteração são esses sons das consoantes, tá certo? Por exemplo, outro exemplo aqui bastante interessante, de Júlio César. Vim, vi, venci. Vim, vi, venci. Tá vendo? Vim, vi, venci. O vi, o VV, tá certo? A questão da repetição das consoantes. Então, entendeu, né? A assonância é a vogal, a aliteração é a consoante. Entendendo isso aí, a gente já pode partir para a próxima. Olha só. Hipérbato. Esse aqui também é bastante interessante. Como a gente sabe, geralmente as nossas frases é composta por um sujeito, um verbo e o complemento, né? Mas em hipérbato é diferente. Existe uma inversão completa desses membros, tá bom? Mas é o seguinte, não tem uma ordem normal. E é justamente isso o que significa hipérbato, significa inversão. Por exemplo, ouviram do Ipiranga as margens plásticas de um povo heróico brado retumante. O nosso hino nacional é repleto de hipérbato. Tá bom? E isso aqui tá realmente muito bagunçado. Eu acredito que você tá lá com a mão no peito aqui, falando o hino nacional e você nunca entendeu isso aqui, né? Porque realmente é muito bagunçado. Tem essa toda inversão sintática. Não é aquele sujeito, verbo, complemento. É muito bagunçado. Ouviram do Ipiranga as margens plásticas de um povo heróico brado retumbante. Tá bom? Por quê? Me ajuda aí, galera. Onde é que tem o verbo? Onde é que eu vejo o verbo? Tá, vamos lá. Ouviram do Ipiranga as mais plácidas de um povo era cobrado retumbante. O verbo é ouviram, não é isso? O verbo é o ouviram, tá bom? Mas quem ouviu, né? Quem ouviu? As margens plásticas do Ipiranga. Ou seja, fazendo aí, vamos organizar a ordem sintática dessa frase agora, tá bom? Fica assim, ó. As margens plácidas do Ipiranga, que é o sujeito, mais o verbo ouviram de um povo heróico, o brado retumbante. Ouviu o brado retumbante. Fechou? Organizamos aí o hino nacional brasileiro, pelo menos esse fragmento. Tá certo? Então, o hipérbato é justamente essa inversão. É tudo bagunçado. Não existe aquela nossa linha que a gente já está acostumado sintaticamente. Que é sujeito, verbo e complemento. Não tem ordem normal. Tranquilo?
Vamos partir para a próxima. Opa, essa aqui é legal. Repetição de conectivo. O polissíndromo, ele tem a questão de você vai estudar para o Enem, pelo cursinho Ideia, e vai fazer as atividades, e vai perguntar aos professores, e vai tirar suas dúvidas, e vai ser aprovado no Enem. Tá vendo? Esse essa repetição de conectivos. Tá vendo essa repetição de conectivo? Pode marcar, pode ter certeza, polissíndromo, certo? Olha só, um exemplo de Euclides da Cunha. E os desdobramentos, e os incêndios, e a fome, e a sede, e 10 meses de combate, e 100 dias de cancionamento contínuo. Tá vendo? A repetição do i, desse conectivo, desse elo, e os desdobramentos, e a fome, e, pronto. Tá vendo essa repetição? Então, sim, faz parte dessa figura de linguagem. Estamos comprovando com um exemplo, e o Euclides da Cunha ajudou a gente perfeitamente nisso. Tranquilo? Vamos partir para a próxima. Entendeu até agora? Show! O pleonasmo, repetição de um termo, certo? Mas veja bem, certo? Não vá fazer sua redação no Enem e fazer o pleonasmo. Ó, vi uma figura de linguagem que isso é legal, então vou colocar na minha redação e sair que nem essa garotinha aí da imagem. Olha, não vai funcionar legal não. Garanto que você não vai sair tão feliz assim, certo? Porque existe esse pleonasmo, a gente precisa evitar, se tratando de redação. Tá bom? Mas pleonasmo em síntese é uma repetição de um termo, mas existem duas variáveis, duas vertentes. Primeiro é um pleonasmo vicioso, certo? E o segundo é o reforço de uma ideia. Vamos partir para um exemplo, né? Tá realmente muito abstrato, Lucas, não tô pegando direito. Vamos partir para um exemplo. Olha, descer para baixo. Isso é um exemplo que você chega, ei, mano, sai fora, tá vendo? Só pode sair para fora, não pode sair para dentro. Ele não pode descer para cima, tem que descer para baixo. Tá bom? Esse pleonasmo vicioso é exatamente isso. Mas, por exemplo, existe um pleonasmo que dá a entender para você realmente reforçar uma ideia. Por exemplo, hemorragia de sangue. Se é hemorragia, é sangue, tá certo? Mas você usa justamente para reforçar aquele seu intuito, aquele seu sentido. Tranquilo? Tem essa diferençazinha. Vamos partir para outro então, galera. Ó, neologismo. Olha só. É criar novas palavras. Imagina que sua amiga tá gostando de um menino e você, caraca, eu tô crushando vocês dois. Vocês são meu crush, praia dos crush, né? Aqui em Fortaleza. Tá vendo isso? Você tá criando novas palavras, certo? Esse crush que você usa, babado, que são justamente criar novas palavras que elas começam a ter sentido em determinado contexto. Show! Isso é neologismo. Tranquilo? Por exemplo, você também usa aquelas carinhas, né? Aqueles rostinhos, dois pontinhos e a questão do parêntese, você cria uma figurinha, né? Pronto. Isso também é uma prática de um exemplo claro de neologismo, tá certo? Porque a partir de você criou um sentido por algo naquele contexto, tá certo? E vamos ver um exemplo aqui, um exemplo mais concreto. Olha só, Manuel Bandeira. Beijo pouco, falo menos ainda. Mas invento palavras que traduzem a ternura mais funda e mais cotidiana. Inventei, por exemplo, o verbo te adorar, intransitivo, te adoro, Teodora. Show? Ou seja, esse te adoro, ele acabou de criar, mas nesse sentido tem um contexto, certo? Ele pegou isso, mas nesse contexto aí, o te adoro agora que ele criou, uma palavra que ele acabou de criar, tem sentido naquele contexto. Fechou? Entendeu? Vamos partir para a próxima então. Ó. Então, galera, antes da gente ir pro próximo momento, que é justamente a gente começar a fazer uma questão, né? A gente vai começar a fazer umas questões, nossa aula já tá acabando, infelizmente nós já estamos acabando, mas fazendo uma síntese aqui do que a gente acabou de ver nessas duas aulas, né? A gente falou sobre 4 vertentes de figuras de linguagem. A gente falou sobre figuras de pensamento, de palavras e som de construção, tá bom? As de pensamentos são justamente aquela ideia de personificação, certo? Atribuição humana a seres inanimados, a questão do paradoxo, da hipérbole, isso são pensamentos. Palavras são justamente o que a gente viu lá na primeira aula também. Olha, a comparação, a metáfora, a metonímia, isso sim, são figuras de palavras. E sons, a gente acabou de ver, né? Por exemplo, a questão do pintil-pio, do menino, né? Imitando os sons, tentando reproduzir efeitos sonoros, a onomatopeia, show. Isso são figuras de sons, tá certo? A assonância, a literação, a anáfora, todas essas são figuras de som. Mas também tem a de construção, tá certo? Por exemplo, a elipse, o pleonasmo, tá certo? Tranquilo? A gente acabou de ver isso, sua aprovação tá te aguardando, tá certo? Agora é fazer questões
resolver questões e para isso eu vou te ajudar nesse primeiro momento, tá bom? Por exemplo, olha isso aqui. Vamos fazer uma questãozinha do Enem. Enem de 2004, ele diz o seguinte, ele começa assim: cidade grande, que beleza, Montes Claros. Como cresceu Montes Claros? Quanta indústria em Montes Claros? Montes Claros cresceu tanto, ficou urbe tão notória, União Rica do Rio de Janeiro, que já tem 5 favelas, por enquanto, e mais promete, caso vão de Andrade. Vamos agora resolver, né? Entre os recursos expressivos empregados no texto, destaque-se A. Então vamos agora ler as alternativas. Metalinguagem, que consiste em fazer a linguagem inferir-se à própria linguagem. Eu acredito que não. Intertextualidade, na qual o texto retoma e reelabora outros textos. Também não. C. Ironia, que consiste em se dizer o contrário do que se pensa com intenção crítica. Essa é legal. Essa é interessante. Tá bom? Porque quando chega bem aqui, ele fala, caraca, cresceu bastante, que beleza, quanta indústria, cresceu tanto, prima rica do Rio de Janeiro. Mas lá no final ele fala assim, que já tem 5 favelas. E promete ter mais ainda. Tá vendo? Vamos guardar isso aí. Vamos ver se não tem outra que tá mais certa que essa, né? Digamos assim. Denotação, caracterizada pelo uso das palavras em seu sentido próprio e objetivo. Não. Acredito que não. Agora, prosopopeia, que consiste em personificar coisas inanimadas, atribuindo vidas. Essa aqui também não. Tá bom? Então a gente fica com ironia. Ironia é o item certo. Realmente ele começa falando, caraca, quantas indústrias, como cresceu. E por que ele fala isso? Vamos retomar aqui o que a ironia repassa. É você afirmar o contrário do que você quer dizer. Então a ironia é o item certo. Nós vamos ficar com o item C nessa questão de 2004 do Enem. Tranquilo? Fechou? E é isso, galera. E aí a gente fica por aqui. Tá bom? Vamos fazer exercícios. Tá certo? Quando você gostou desse vídeo, indica para um amigo seu, dá o like, comenta aí embaixo as suas dúvidas, tá certo? E vamos juntos para sua aprovação, tá certo? Pode contar comigo. Essas 2 aulas sobre figura de linguagem é uma síntese, tá bom? A gente não vai contextualizar tanto quanto a gente contextualiza nossas aulas, tá certo? Do cursinho Ideia. Mas caso você tenha gostado, curtiu, vem pro nosso time, vem fazer parte do nosso time que eu garanto que a gente vai fazer o possível para sua aprovação. Fechou? Tranquilo? Então é isso, galera. Obrigado e até uma próxima.